Mas, assim, eu estou muito feliz da oportunidade de a gente falar sobre isso. É muito curioso, né? Assim, a gente vai conversar mais, mas da semana passada para cá, eu tenho conversado bastante com algumas empresas sobre isso, sobre liderança humanizada, sobre a forma de gestão. Tem sido interessante a maneira como algumas empresas começaram a colocar uma lupa em cima disso, né? Então, o meu próprio time hoje no metrô também, porque imagina, né? É o metrô, né? É uma empresa extremamente perfeccionista e que é muito com essa coisa de lida com o não pode errar. Porque você trabalha, os metroviários, né? Eles são concursados, então, tipo, não é uma jornalista que faz um concurso para ser jornalista no metrô. Ela, quando entrou, ela passou pela estação, ela passou pelos Achados e Perdidos. Eu tenho assessor de imprensa que foi condutor de trem. Então, a gente tem uma mentalidade da companhia que é muito perfeccionista. E eu trabalho muito com uma comunicação digital. Então, o digital, ele é o quê? Erro e acerto. Então, erro, acerto, calibra, fazer as coisas no improviso e vamos lá. Obviamente, eu sou uma pessoa muito ligada em dados, então você falou assim, peraí, cadê as métricas? Para onde é que eu vou? Mas a gente precisa também ter esse requebrado, né? E eu estava conversando com eles sobre isso na semana anterior. E quando chegou a coisa do JQuest para a gente fazer, falei, vamos, a gente montou, fez, o resultado foi super positivo, foi maior do que a gente esperava, e eles ficaram surpresos que eles conseguiram executar isso. E eles estavam sofrendo, porque não ia ser perfeito como eles queriam, a gente não ia conseguir montar o fundo de palco que eles queriam. Eu falei, mano, calma, vamos nessa. Então é legal a gente pensar sobre isso, porque um feedback que eles me trouxeram é que, assim, eu tenho gente no meu time, gente, que tem 23 anos de metrô, tenho gente que tem 11 anos, que eles nunca tiveram uma liderança que ouviram eles. É a primeira vez que eles estão trabalhando com a comunicação 360. Eles estão tendo contato com as outras áreas. E eu fiquei realmente muito surpresa com isso, porque eu não imaginava. E assim, ninguém nunca olhou para isso, ninguém nunca colocou a gente para conversar. E eu fiquei muito surpresa, porque é uma empresa de excelência e a gente imagina que todos os processos e todas as coisas rodam assim também. E não é assim. Então, essa coisa da liderança humanizada, a gente às vezes acha que é natural, mas ela não é comum no mercado. O foco não é esse, né? E é interessante isso, né, que você está trazendo, Vanessa, porque assim, é perceptível o aumento de rotatividade, a galera se sentir menos engajada, uma comunicação não flui da forma como deveria fluir, quando a gente tem essas visões tão ciladas e não se enxerga como, apesar de eu ser, né, desse núcleo empresarial, eu preciso olhar para as pessoas de uma forma diferente, eu preciso engajar que as pessoas se comportem de uma forma diferente. Então, é interessante porque são reclamações que as empresas trazem, né? Meus colaboradores não estão engajados. As pessoas estão indo embora. A comunicação não está fluindo da forma como deveria fluir. São só alguns exemplos aqui que a gente, de fato, sabe que se a gente trabalhar uma liderança de uma forma diferente, e aí todos os aspectos dessa liderança, a gente com certeza vai estar tocando nesses pontos que são pontos de dor hoje em dia para a grande maioria das empresas, né? Super. Já começamos o podcast. Muito bom. Eu já posso dizer, Léo, solta a vinheta. Sejam bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. E vamos começar isso, depois desse preâmbulo aí, eu vou dar boas-vindas aos ouvintes do podcast Love the Problem, aqui é a Flor, e hoje a gente tem mais um episódio, como vocês puderam ouvir um pouquinho, o tema central é liderança humanizada, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mergulhar nesse tema que é tão importante para o sucesso das organizações que a gente vive hoje, né? Um mundo onde a tecnologia vai avançando, e no final das contas, talvez nunca tenha sido tão importante olhar para as pessoas que estão sustentando toda essa transformação, toda essa mudança. Então, como que a gente pode ter líderes que inspiram, que motivam, que transformam
transformam as pessoas, criam melhores ambientes de trabalho, mais inclusivos, mais diversos, mais felizes. E é para isso que a gente está aqui hoje, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Também entender como que isso impacta os resultados dessas companhias, dessas empresas, né? Porque eu acredito que às vezes para algumas pessoas a gente começa a falar sobre essa coisa liderança humanizada e tudo mais, e fala, mas cadê números, né? Show me the money, como é que isso se traduz nos meus resultados e impacta o meu negócio? Então a gente vai falar sobre isso também. Sejam bem-vindos mais uma vez. E mais antes da gente já continuar o nosso assunto, eu vou pedir para as minhas convidadas maravilhosas se apresentarem. Não vou dar nenhum spoiler dessa vez, então, por favor, vamos começar com uma convidada que é a primeiríssima vez que ela tá aqui hoje. A outra a gente já conhece, já é apaixonada, eu pelo menos sou, vocês com certeza também são, mas a estreia, Vanessa Campos, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes, fala um pouquinho sobre você pra gente te conhecer melhor. Olha que chique, né, gente? Primeira vez, espero que primeira de muitas. Bom, eu sou Vanessa Campos, sou jornalista de formação, numa época em que a gente se formava em jornalismo para escrever em jornal ou em revista, e eu entrei na faculdade querendo escrever e descobrir o mundo grandioso e múltiplo da comunicação, esse multiverso muito doido, e acabei me apaixonando por várias frentes de comunicação. Direcionei muito minha carreira para gestão, então eu brinco dizendo que eu entrei na universidade querendo escrever e descobri que comunicação ela pode ser feita de muitas formas, até como moda, né? Até a maneira como a gente se veste, ela está comunicando alguma coisa para alguém. Então, eu trabalho aí já há bastante tempo com gestão de comunicação, já tenho aí mais de 20 anos de carreira, até eu me espanto quando eu penso sobre isso. Já passei dentro da minha área de atuação, trabalhei com empresas públicas, empresas privadas, agências de comunicação, marcas, empresas de varejo, alimentício, perfumaria, até governo federal, governo estadual, ou seja, né, gente, uma miscelânea. Eu morei em alguns lugares também. Esse mundo hoje mais online também me permite fazer trabalhos para várias marcas de vários estados e até países. Olha que chique como a gente está. É um prazer estar por aqui, estou muito feliz. A gente está falando de liderança hoje e falando de gestão. Acho que tem um diferencial na forma como eu conduzo os meus times e os meus trabalhos, e isso acabou me trazendo até esse podcast para a gente conversar um pouco a respeito. Muito obrigada, seja muito bem-vinda e espero que essa estreia seja uma experiência muito boa para você. E agora, nossa querida, maravilhosa Samira Tavares, por favor, se apresente para quem está ouvindo a gente. Oi, galera, que bom estar aqui de novo. Então, para quem já me conhece, é um prazer voltar. Para quem não me conhece ainda, é um prazer ter você aqui com a gente. Então, eu sou a Samira, hoje eu sou consultora dentro da Naue, trainer dentro da K21. Como a Vanessa falou também, tem uma jornada aqui nesse mundo de trabalho. Eu sou formada em tecnologia, então já trabalhei em vários aspectos dentro da área de tecnologia. E hoje, dentro da Naure, eu exerço de uma forma explícita um cargo de liderança de pessoas. Então, lidero um grupo de pessoas e tenho um orgulho enorme desse grupo de pessoas que eu lidero. Inclusive, time, um beijo pra vocês. E eu acho que tem vários percalços nessa jornada de liderar. O principal dele, gente, o que é mais certo de todas as coisas que podem acontecer é que a gente vai errar muito. Então, eu acho que a gente precisa conversar muito, trocar muito sobre esses percalços, trocar sobre esses aprendizados que nós tivemos e todos os outros que ainda teremos. Então, acho que esse episódio vai ser fenomenal. Eu duvido que vai durar 1 horinha. Então, Flor, já baixa aí suas expectativas, porque eu já senti que a Vanessa gosta de falar e eu gosto de falar. Então, vamos embora lá. Gente, liderança humanizada. Obviamente, como tudo aí que tem hoje, a gente tem lá
descrição, uma explicação do que é liderança humanizada. E nesse caso, né, eu trouxe até uma breve explicação que diz que liderança humanizada, esse estilo de liderança é aquele que coloca as pessoas no centro das decisões e das ações organizacionais. Então, uma liderança que vai valorizar a empatia, a comunicação aberta, a confiança, o respeito mútuo entre líderes e liderados, né, que promove de fato um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Mas eu queria saber de vocês duas, para vocês, o que é uma liderança humanizada? Qual que é o ponto ali que na hora que você olha e fala, é isso que faz com que eu esteja exercendo esse estilo de liderança, uma liderança humanizada? Queria ouvir um pouquinho de vocês, a percepção de vocês em relação ao tema. Isso para mim é muito fácil, assim, porque eu sei que tem várias definições de mercado sobre o termo liderança humanizada, mas para mim o que mais reflete no meu dia a dia é eu conseguir respeitar a individualidade de cada um. É eu entender que cada um ali naquele ciclo, né, naquele circuito de trabalho, é um ser humano único e a gente vai ter que se adaptar para cada um daquele ser humano. A gente vai ter que entender que existem formas de comunicações que são diferentes, formas de lideranças diferentes. Então, a gente saber que cada um serzinho, sabe, é de um jeito diferente, que a gente não consegue encaixar, às vezes, bola no quadrado, é muito importante nesse aspecto da humanização da liderança, porque todo o resto são técnicas, são formas, mas enxergar a individualidade de cada um e trazer o melhor, potencializar esse melhor de cada indivíduo, é de fato tornar esse ambiente mais humano e a gente conseguir atingir resultados que são excepcionais. Complementando um pouco o que a Samira falou, é muito curioso, né? Quando a gente fala essa coisa de liderança humanizada, somos pessoas, né, gente? Somos seres humanos. Então, eu não consigo enxergar uma liderança que não seja humanizada. Ou, pelo menos, deveria ser assim. Porque a gente está falando de liderar pessoas. Eu não estou liderando máquinas, eu não estou liderando planilhas. Eu estou liderando pessoas que vão executar uma série de tarefas e projetos, sejam eles criativos, sejam eles mais operacionais. Mas quando a gente olha, isso que a Sami falou, de olhar para o indivíduo e suas características, a gente consegue entender como a gente consegue potencializar o resultado que a gente está buscando, utilizando não apenas os talentos, mas a disponibilidade dessas pessoas, porque é muito diferente quando você tem alguém que tem um perfil mais técnico, alguém quando tem um perfil mais criativo, e você consegue direcionar os trabalhos e as tarefas que elas precisam executar para que a gente consiga encontrar aqueles resultados que a gente apontou dentro do planejamento. Senão, a gente fica batendo cabeça, né? Isso que a Sami falou, né? Tento colocar quadrado na bolinha, no círculo, não vai acontecer. Eu vou me desgastar, vou desgastar o profissional e não vou conseguir os resultados que a gente tanto almeja. Eu acho que a gente nunca falou tanto sobre burnout como nos últimos tempos, e isso passa também não apenas por uma dedicação ao trabalho excessiva, né? A gente está falando também sobre tentativas, né, de se encaixar, tentativas de encontrar resultados que muitas vezes você não tem o perfil para aquele trabalho, para aquela tarefa, para aquele projeto, e muitas vezes o gestor também não conseguiu olhar. A gente fala muito de gestão, mas o que eu encontro hoje muito no mercado não são gestores, são chefes, são pessoas que não foram preparadas para serem gestores e que não têm esse skill, né, desse olhar mais humanizado. São pessoas que conseguiram resultados muito bacanas nas suas entregas, mas que na hora de gerir os times, ele nem sabe como fazer aquilo. O nosso foco por resultado acaba passando um pouco por isso, né? Eu olho para um número, qual é o meu resultado, mas eu não olho para as pessoas que estão executando aquele trabalho para que eu alcance esse resultado. Então, a liderança humanizada, antes de qualquer coisa, ela precisa entender que ela está liderando pessoas. E pessoas são muito diversas. Realmente não existe um igual ao outro. E você sabe que enquanto vocês duas estavam falando, teve uma coisa que me chamou a atenção sobre a questão de conseguir entender a individualidade das pessoas, o perfil de cada uma e extrair o melhor, né? Fazer para que até a gente reduza ao máximo que der a frustração de todos os lados envolvidos nessa relação aí de liderança e liderado. E aí, falando nisso, eu ia puxar
agora para a gente falar um pouquinho da trajetória de vocês, né? De que momento, como vocês chegaram nesse entendimento que vocês têm hoje, o que vocês tiveram que passar, né? O que aconteceu. E aí eu lembrei até de um papo que a gente teve antes, quando a gente se conheceu e tal, sobre o desafio que você falou de lidar com um time que não necessariamente tinha sido formado para exatamente aquela função, né? Você pode trazer já a sua trajetória como um todo, mas contar também um pouquinho sobre isso, que eu achei uma questão muito curiosa, assim. Eu fiquei muito admirada e realmente eu falava assim, nossa, eu não sabia que funcionavam as coisas assim, né? No setor público, iniciativas como essa. Super. Minha trajetória, quando eu falei um pouquinho aqui no começo, quando me apresentei, né, Flo, de que eu venho de uma experiência muito diversa, né, então eu também passei pelo setor governamental, né, trabalhei com governo e com órgãos públicos durante bastante tempo da minha trajetória profissional, e esse desafio de você lidar com times que não necessariamente têm a formação para o que eles precisam fazer, eu estou falando também de um lugar onde você tem os servidores públicos que fizeram concurso, então não necessariamente o concurso inicial foi para aquela vaga que ele ocupou. E aí, falando muito do meu recorte de comunicação, nem todos os servidores eles eram necessariamente jornalistas, publicitários, profissionais de audiovisual. Foram pessoas que precisaram se adaptar a algumas coisas que a gente faz e se adaptar ao longo do tempo também. Porque eu estou falando aqui, no meu caso, de mais de 20 anos de carreira. Então, imagina que eu peguei aqui a diagramação de jornal no PageMaker, gente. Quem não sabe, isso aí era um negócio impressionante a gente fazia basicamente manual. Então eu também tive que ter profissionais comigo que não tinham essa formação. E aí, muitas vezes, equipes que eu liderei não tinham não apenas a formação, né, na área, mas não tinham o conhecimento. Não entendiam o porquê. Quando você vem de uma gestão que é muito comum dentro do serviço público, sobretudo, e de empresas públicas, que é uma gestão top-down, que é assim, eu mando, você obedece, você perde muito em criatividade e em possibilidades de melhoria de trabalho. Porque se você entende que só o gestor vai pensar, só o gestor vai montar, só ele vai criar, você primeiro sobrecarrega o gestor, segundo, você castra o seu time, né? Você tira desse time a possibilidade de crescer, de se desenvolver, de aprender e de contribuir com a comunicação, no meu caso, né, nesse recorte, e com a instituição. Então eu me deparei em vários momentos com gestões que eram assim, que eram gestões top-down. Então, você também pega times que eles são mais engessados e enferrujados, mas porque muitas vezes eles não tiveram a oportunidade mesmo de se desenvolver. E eu tive muita sorte de pegar pessoas muito disponíveis para se desenvolverem, porque assim, a gente como profissional, o que a gente quer é se desenvolver. Não necessariamente eu vou pegar um profissional que vai se tornar um gestor. Tem pessoas que têm perfil para analista, tem pessoas que têm perfil para especialista, tem pessoas que não querem estar ali, estão ali porque ou passaram num concurso, ou porque precisavam da grana, ou por uma série de outras coisas, mas eles querem mesmo fazer uma outra coisa. Eu tinha uma profissional, depois ela saiu para empreender, e eu achei muito corajoso e muito maravilhoso da parte dela, de largar um concurso público, né, que é o sonho de muita gente. Minha mãe que o diga, o sonho dela era que eu tivesse sido servidora pública, como boa parte da minha família. E essa menina, ela entendeu que ela não estava no lugar certo, fazendo o que ela gostava, o que ela mais amava, e ela teve a coragem de sair para empreender e fazer o que ela queria. Se preparou para isso, mas foi. E eu acho que o gestor, ele também precisa trabalhar nisso. Onde é que você se encaixa melhor? O que é que você consegue fazer de uma maneira mais legal para contribuir aqui? Muitas vezes a gente não tem muito como fazer isso, né? Assim, numa gestão, ainda mais falando aqui de gestão pública, gente, estou falando pela experiência, hoje eu estou numa gestão pública também, hoje eu sou chefe de comunicação no metrô de São Paulo, que também tem uma característica muito parecida com essa, né? De ter um time que é boa parte de servidores e que não necessariamente tinha uma formação. Eu tenho um assessor de imprensa que já foi operador de trem.
O que é maravilhoso também, porque ele me traz um conhecimento da companhia e do funcionamento que enriquece muito o atendimento dele à imprensa, porque faz com que ele entenda a lógica do serviço, literalmente o funcionamento de uma linha de trem ali dentro do metrô, dentro desse sistema. Então, acho que entender esses recortes fez muita diferença na maneira com as quais eu lidei com os times que eu liderei e que eu lido hoje também com o time que eu lidero. E aí eu estou falando aqui de gestão pública, mas isso também se adequa ao privado. Inúmeras vezes eu aceitei desafios de chefiar times, de cuidar de comunicações e às vezes de montar um planejamento de comunicação com times que já estavam formados e entender ali no meio onde é que eles se encaixavam melhor, como eles poderiam contribuir melhor e como a gente otimiza esses talentos e esses skills para o nosso resultado final, porque a gente sempre tem um resultado que a gente quer alcançar, mas de que maneira essas pessoas vão contribuir? Porque não adianta, eu não posso pegar alguém que não tem o skill, ou que não tem a formação, ou que não tem como é que eu vou dizer? Não é nem o direcional o gestor pode dar, mas que não tem, eu não quero falar de capacidade, porque capacidade todos nós temos, mas que não é a pessoa para aquela vaga e esperar que ela tenha os resultados que eu almejo. Eu preciso entender o que é que ela vai conseguir me entregar. E talvez não seja o resultado que eu gostaria de alcançar. Então, exige da gente também uma adaptação, tanto na nossa expectativa, como também na expectativa das metas que a gente precisa alcançar. Isso faz com que a gente precise recalcular as nossas rotas. E falo isso dentro do mercado privado e do mercado público também, né? E inúmeras vezes eu tive que recalcular a minha rota e entender o que eu, de fato, poderia entregar sem esfolar as pessoas, sem causar burnout em ninguém e sem deixar nelas a sensação de que elas são incapazes, né, de que elas não conseguem fazer aquilo. Pelo contrário, elas podem ser capazes de fazer com o desenvolvimento necessário para a gente fazer isso, senão a gente perde o time ali. E eu entendo que não é todo mundo, né, que tenha talvez a sorte, a oportunidade de se conectar com esse tipo de liderança ao longo da própria trajetória, né? Acredito que às vezes até quando se tromba um tipo de liderança mais humanizado, olha e fala, gente, eu não sei nem o que fazer, nunca nem passei por isso. Super. Sami, como que foi a tua jornada? Que horas que... Minha filha... Vocês estão com tempo? A gente tem 3 horas de podcast? Não, é um pouquinho menos. Eu queria saber se a Samira já passou por isso também. Como é que foi por aí, desse lado? Nossa, a Vanessa falando, assim, trouxe várias lembranças. Eu me lembro exatamente qual foi o momento na minha vida que eu falei, se eu tiver que evoluir para um cargo de gestão, eu não quero ser essa pessoa. Então isso pra mim foi um divisor de águas, assim, eu me lembro, vou contar esse caos. Tiveram 2 momentos muito marcantes na minha trajetória que me fizeram a querer fazer com que as pessoas enxergassem a necessidade de se liderar de uma forma diferente. Então, o primeiro eu devia ter lá pelos meus 24, 25 anos, por aí. E aí eu já era uma mini liderança, né? Então, eu tinha um líder e eu estava abaixo desse líder num contexto, numa empresa. E aí esse líder virou pra mim e falou assim, olha, eu tô querendo dar o seguinte esporro nessa pessoa aqui, numa pessoa. E aí eu preciso que você escreva um e-mail pra mim, me ajudando a elaborar esse assunto, um determinado assunto. E aí eu escrevi um e-mail. Gente, vocês não... Vou abrir aqui a nível mundial, porque eu sei que o Love the Problem é maior do que o Brasil. Mas todo mundo que me conhece sabe a minha dificuldade de escrever alguma coisa. Eu tenho dificuldade. Então, pra mim é difícil, é uma tarefa difícil. E aí escrevi lá, elaborei um textinho pra ajudar esse líder a fazer, né, a comunicar esse esporro que ele queria dar. Tentei ser o máximo educada e empática o possível. Beleza. E aí fui embora pra casa. Foi num dia, fui embora pra casa. Chegou no dia seguinte, esse líder deu um forward do meu e-mail pra mim mesma e falou, segue seu esporro abaixo. Ai, que desespero. Isso não é mentira. Então, nesse momento eu falei assim, não é possível que pra eu virar uma gestora de pessoas eu tenha que me comportar desse jeito. Deve existir alguma outra forma de resolver esse problema. Não pode, isso não pode ser normal. Gente, olha, meus sentimentos, Samira, de verdade. Sinto muito. Que horror, né? Pessoas sem noção. Além de ser, né, que não é nenhum gestor sem noção. Que pessoa sem noção. E
Isso, porque extrapola, né? Então esse foi o momento e a partir daí eu comecei a estudar. Foi onde eu aprendi mais sobre agilidade, eu comecei a olhar sobre gestão 3.0, eu comecei a querer técnicas que me ajudasse a ter que lidar com esse problema no futuro, se por um acaso ele acontecesse de novo. Então eu comecei a estudar muito sobre formas diferentes de liderar pessoas. Aí passou, eu saí desse emprego, fui para outro emprego e eu me tornei uma gestora de fato de pessoas em outro lugar, uma líder de pessoas em outro lugar. E aí foi bem legal, comecei a me desenvolver. Só que eu tinha uma líder também, porque, gente, todo líder tem um líder, não tem pra onde correr, tá? Existe isso. E aí eu liderava pessoas, eu tinha uma líder, e aí eu engravidei. Inclusive, gente, parênteses, voltem e escutem o episódio de maternidade nas empresas, porque eu acho que eu falo desse caos lá, não lembro, mas foi... Fala sim. Mas conta pra quem não ouviu. E aí, eu engravidei e eu tinha um líder, era um homem. E quando eu tava ali no início da gravidez, eu acabei perdendo meu bebê. E aí eu avisei, falei assim, olha, eu acabei de ter um aborto, tô indo pro hospital e tal. Então, só pra te avisar, eu te mando mais notícias quando eu tiver maiores informações sobre isso, né? Até porque é um desespero na hora, assim. E aí esse líder virou pra mim e falou assim, resolve logo, porque eu preciso de você na reunião que vai ter. É isso mesmo, gente. Gente, momentos de desespero. E aí eu comecei assim, outro aqui, momento de que, caramba, não pode ser normal tratar as pessoas desse jeito. Isso foi lá para 2016, 2015, por aí. 2016, minha outra filha nasceu. Eu tive vários outros episódios também. Mas foi nesse momento que eu falei assim, gente, a gente não pode tratar as pessoas dessa forma. Isso não pode ser normal. As empresas não podem achar que ter esse tipo de comunicação, esse tipo de comportamento, esse tipo de direcionamento, isso não pode ser normal. Desde então, eu venho estudando constantemente, errando e aprendendo, porque é uma jornada de erros e aprendizados, tá? Formas diferentes da gente conseguir liderar pessoas e se comunicar com pessoas de uma forma diferente. Então, a minha jornada é muito maior do que isso. Mas esses daqui foram os pontos onde eu entrei em desespero, entrei em combustão instantânea e falei, não, eu preciso aprender um jeito diferente de liderar pessoas. E é isso. Tem um ponto que você trouxe aqui, desculpa até interromper, assim, você falou, né, 2016, eu passei por muitas situações ao longo da minha carreira, com esse processo, né, assim, naturalmente eu já sou uma pessoa mais empática, eu sou uma pessoa que escuta muito, tenho essa característica, né, pessoal, que eu entendi que poderia ser potencializada dentro do meu processo profissional, né, assim, quais são as minhas características da minha personalidade que me destacam muito também no que eu faço, né, então a escuta ativa é algo bastante importante. E eu fiquei lembrando, assim, enquanto você estava falando, Sami, eu fui lembrando de algumas situações pelas quais eu passei, mas tem duas muito interessantes. A primeira delas foi uma líder que acho que eu contei isso para a Flor no nosso papo. Foi uma líder que me disse, eu tinha definido metas para o meu time, a gente tinha entregue não apenas as metas, como eu tinha triplicado o resultado, e essa líder falou para mim que eu era empática demais, e a minha empatia podia impactar de maneira negativa as entregas que a gente fazia. E aí eu parei e fiquei um pouco espantada com o que ela falou. Eu falei, me conta exatamente em que você acha que impactou nessas entregas que eu fiz, porque a gente fez uma entrega, era uma entrega de trimestre, uma entrega muito robusta, em que a gente triplicou as metas, inclusive, né, do que a gente tinha se proposto a entregar, com a minha forma de conduzir esse time e os projetos. E aí ela não conseguiu explicar, ela não conseguiu tangibilizar exatamente o que era aquilo. Eu acho que cai um pouquinho aqui, numa coisa que a Flor falou no comecinho desse papo, que era assim, o que é essa liderança humanizada, né? Quando a gente fala sobre isso, as pessoas tendem a achar que eu vou chamar você só para tomar um café, conversar, não vou resolver os problemas, a gente não vai trabalhar, eu vou ficar só te ouvindo, vou passar a mão na cabeça das pessoas. Essa expressão é maravilhosa, né? Vou só passar a mão na cabeça das pessoas, fazer um cafuné e ser muito querida. E não é sobre isso. A gente está falando de ter foco no que a gente precisa alcançar, no que a gente quer, nas nossas metas, mas, sobretudo, como a gente conduzir os nossos times de uma maneira mais assertiva e mais leve. E aí a gente usa
usa o humanizado aqui para que eu não apenas atinja os meus resultados, como eu tenha um time focado na produtividade com um bem-estar, né? Ele tenha uma vida produtiva, inclusive melhor, pensando aqui num termo mais de produção, né? Focando na produtividade, um time que está confortável na cadeira em que ele senta e com as coisas que ele executa, com a liderança que ele tem, ele vai entregar de maneira mais assertiva o resultado que eu espero dele. E aí, isso, você falou de 2016, eu ouvi isso em 2020 e recentemente também, ali o ano passado, eu passei por uma situação muito curiosa com uma líder extremamente humana e querida, mas eu estava com a minha mãe hospitalizada, minha mãe teve um AVC, eu voei de São Paulo para Recife para acompanhar, porque somos apenas duas, né, eu e minha irmã, para se revezar no hospital, e eu tinha alguns dias de folga, né, dias que eu tava com eles acumulados, e eu fui usar esses dias de folga, fui negociar esses dias de folga para eu estar com a minha mãe no hospital, e esses dias de folga não me foram dados, porque a gente tinha uma entrega muito importante e eu não poderia tirar a folga. Então, assim, eu trabalhei do hospital com a minha mãe na UTI, eu sentada com o meu computador, precisando fazer entrega. E isso foi feito por uma profissional extremamente humanizada. Então, cai também um pouco, eu acho que é importante a gente pensar que refletir, eu acho que até nesse papo, de que muitas vezes os profissionais também que seguem uma gestão mais humanizada, mais próxima, mas ele também é colocado em algumas situações dentro das empresas e dentro do mercado, que não consegue nem exercer isso. Então, a gente também paga um preço corporativo por essa postura, né, de como liderar esses times de uma maneira mais humana, mais empática, para que todo mundo compreenda que a gente não está ali, e vou usar essa expressão que eu acho terrível, passando a mão na cabeça das pessoas, mas que a gente também está entendendo o momento delas e o momento de produtividade. O que aconteceu é que eu não tirei meus dias de folga, eu segui com a minha mãe na UTI, e com pouco tempo eu tive meu segundo burnout, né? Isso fala muito sobre as narrativas que a gente também acaba construindo, né? Assim, não adianta eu ser uma gestora humanizada, inserida dentro de um contexto que não está preparado para esse tipo de liderança. E um fórum como esse é mega importante para que a gente consiga refletir também sobre esses cenários. Tem um aspecto muito importante, você falou sobre liderança humanizada, né? Sobre liderança omissa. Então, quando a gente fala da humanização, da liderança, não é sobre a gente omitir aspectos que são necessários, não é sobre a gente tratar e trabalhar os conflitos que surgirem. Não tem nada a ver com isso, tem como a gente fazer tudo isso com respeito. Eu acho que esse que é o grande cerne aqui da questão. E aí, da mesma forma que a gente trata as pessoas com respeito, a gente também quer ser tratado com respeito. E percebo, Vanessa, que quanto maior for o seu nível hierárquico na organização, mais difícil vai sendo a gente olhar para essas pessoas com essa lente do respeito ativo o tempo todo, porque a gente tem uma expectativa muito alta de entrega, e não é entrega de resultado aqui só, é entrega do ser humano. A gente tem uma expectativa muito alta. Então, sinto muito por tudo isso que você passou, mas infelizmente é a realidade que a gente tem visto cada vez mais nas organizações, e eu acho que é isso que a gente precisa lutar aqui diariamente e trazer bastante conteúdo para as pessoas se empoderarem cada vez mais nesses espaços que elas estão ocupando. E aí, Sami, você trouxe um ponto muito importante do trazer conteúdo. Eu imagino que muitas vezes, como a Van trouxe essa história de que era uma pessoa, que era uma líder humanizada, e mesmo assim, por conta de forças externas, ambiente, enfim, muitas coisas impactaram e fizeram com que essa situação tenha acontecido. Não sei se escorregou ali ou ela se viu numa situação onde a força externa era muito maior do que o que ela tinha para eventualmente brigar, e enfim, né, a gente sabe que existem situações muito difíceis e o mundo não é só, né, esse arco-íris, tudo bonitinho e o mundo da Alice. E aí, até pra gente conseguir tangibilizar e trazer artefatos, né, para quem tá ouvindo a gente ou para quem eventualmente se encontra nesse tipo de situação, eu queria tentar trazer quais são, como eu posso dizer, os princípios, talvez, ou o que é os pilares
que a gente pode trazer do que representa e da atuação de uma liderança humanizada, até de forma a falar, olha, toma, se você não está sabendo para onde olhar para chegar nesse lugar, para acompanhar esse desenvolvimento de se tornar um líder cada vez mais humanizada, veja esses passos, veja esses pilares, observe se isso está dentro do seu dia a dia, se você está olhando com cuidado para isso. Que pilares que vocês entendem que a gente pode trazer para poder deixar isso de forma mais clara e até olhar e falar, olha, tá aqui. Não é um manual, porque, né, somos seres humanos, nem tudo vai sair como o desenhado, mas tem um jeito da gente olhar para isso de forma mais objetiva até. Eu, geralmente, quando converso sobre esse assunto com outras pessoas, eu tento resumir a liderança humanizada em 5 grandes pontos. Assim, para mim, são 5 pontos que são cruciais, que a gente precisa fazer o tempo todo. Não significa que a gente tem que estar com todos eles ativos ao mesmo tempo, mas a gente precisa tomar cuidado com eles o tempo todo. Então, para mim, o principal, assim, o cerejinha do bolo, gente, é a busca constante por autoconhecimento. Eu preciso estar constantemente me conhecendo, porque eu também tenho forças, eu tenho fraquezas, eu preciso saber quais são as minhas virtudes, porque tudo isso influencia na forma como eu transpareço para a pessoa que eu estou liderando e transpareço para a organização. Então, não adianta eu querer liderar pessoas que têm uma visão muito diferente da minha, que, por exemplo, não aceitam essa liderança mais humanizada ou não conseguem se conectar com isso. Então, ter esse autoconhecimento, ter a certeza de quem você é muito importante para que o outro também consiga te enxergar da forma como você está querendo se representar. Então, para mim, esse é o pilar principal. Sem autoconhecimento, a gente não consegue transparecer aquilo que, de fato, a gente é na nossa essência, tá? Outro ponto também extremamente importante são habilidades básicas de comunicação, por exemplo, de conseguir fazer a leitura das pessoas. Então, possuir essas habilidades essenciais que fazem você enxergar o outro ser humano. Então, resolução de conflitos, padrões de comportamento, esse tipo de habilidade que faz com que você consiga fazer leituras rápidas sobre as pessoas que você lidera no dia a dia e consegue direcionar o desenvolvimento para ela, você consegue direcionar ela para o melhor contexto que a empresa se dispõe a proporcionar para ela. Então, olhando por esses aspectos de habilidades básicas ali de gestão de pessoas. Tem um outro ponto para mim que é muito importante, que é sobre a gente estimular a prática de ações humanizadas dentro da organização. Então, o que isso significa? Eu quero, de fato, criar relações genuínas, me conectar com as pessoas, eu quero gerar essas conexões, eu quero que a gente consiga valorizar e reconhecer as pessoas e o ambiente, eu quero ter um ambiente de confiança. Então, promover essas práticas humanizadas no contexto que você lidera e desse contexto para fora, para a gente estimular isso cada vez mais nas organizações. Tem outros aspectos também, já estou acabando, que eu tenho que querer resultado, gente. Porque senão a gente fica só no lado fluff da liderança. Cara, a liderança é sobre dar resultado também no dia a dia. Eu preciso estar o tempo todo buscando resultado. Porque é resultado que vai trazer mais engajamento e motivação. É resultado que vai trazer colaboração no dia a dia. É resultado que vai me fazer com que eu consiga reter as pessoas e atrair novas oportunidades. É resultado. Não adianta achar que uma coisa está desconectada com a outra. A gente precisa estar ali buscando resultado o tempo todo. E o último pilar, e para mim muito importante também, é a gente buscar sempre o aprendizado e a evolução contínua, tanto nossa, enquanto liderança, quanto das pessoas que eu estou liderando. Então, eu estou o tempo todo estimulando as pessoas com que elas aprendam mais, com que elas evoluam, com que elas participem de workshops, feiras, eventos, enfim. Buscar o tempo todo estar evoluindo, porque o mundo está em constante evolução. E aí a gente precisa se preparar para isso. Então, eu sempre olho para o meu time e para os meus aspectos de liderança por esses 5 pontos. Para mim, eles são cruciais e óbvio que eles se desdobram dentro deles em vários outros micro aspectos, mas se você conseguir olhar para esses aspectos, significa que você está, na minha perspectiva, de fato, orientando as pessoas da melhor forma possível. Eu tô super alinhada. Desculpa. Imagina, que isso, eu ia te perguntar exatamente isso. Tem alguma coisa que algum ponto que talvez não tenha sido coberto, que você percebe que tem uma importância
daí, depois, eu queria já até emendar no que você percebe de desafio olhando para esse sistema, assim, da liderança humanizada, onde que fica mais difícil, às vezes, conseguir levar esses pilares, esses aspectos que a Sami falou, enfim, o que você complementar também. Eu estou bem alinhada com o que a Sami trouxe. Acho que são 5 pontos essenciais. E aí, o primeiro ponto é muito maravilhoso, né? Quando a gente fala do autoconhecimento, se você se conhece, se você consegue ser gentil e generoso com a sua trajetória, com o que você precisa desenvolver, com o que você tem, né? A gente tem um olhar mais firme sobre, inclusive, o que eu preciso desenvolver em mim. Eu consigo fazer isso com outras pessoas, com outros times, dentro de outras áreas também. Esse é um dos pontos, para mim, primordiais. Não à toa, eu fui estudar algumas coisas fora da comunicação. Eu fui estudar psicologia, eu fui estudar algumas metodologias, aí a gente fala aqui de comunicação não violenta, enfim, de uma série de coisas que me fazem ter uma forma de me relacionar e de comunicar mais assertiva. E aí eu acho que a gente entra num ponto que aí corrobora com o 5º ponto que a Sami trouxe, e aí eu já emendo na resposta dessa continuidade dos desafios, né? Eu acho que tem um ponto muito importante aqui, que é a gente estimular os times a se desenvolverem e a gente também dar esses direcionais de desenvolvimento. Então, os pontos de feedback, eles são extremamente necessários. E não apenas os feedbacks formais, que muitas empresas colocam dentro das suas avaliações, com nota e com tudo, mas o feedback do dia a dia. Eu faço muitos feedbacks quase que de imediato. Puxo para falar, converso, dou uma orientação e também peço esse feedback dos meus times, de se algo que eu falei não ficou claro, ou se ficou atravessado, ou se foi entendido de uma outra maneira que não tenha sido como a que eu queria colocar. Isso me ajuda como gestora a olhar também para isso, para esse todo, para essas entregas. E aí eu acho que a gente entra no desafio. Como a liderança humanizada, incrivelmente, é algo, um conceito quase que muito recente, eu acho que a gente cai em algumas coisas, né? E eu passei por algumas situações ao longo da carreira. Eu sou canceriana, né, gente? Então eu sou mais maternal mesmo. Mas isso não significa que eu não seja firme, porque afinal de contas, ascendente Capricórnio. Então, eu sou canceriana, mas eu não sou tão legal assim. Eu sou muito focada em resultados de trabalho. É algo muito importante para mim. E os resultados, né, dos projetos que eu faço, eles são muito importantes dentro do meu desenvolvimento de carreira. Então, em alguns momentos, tanto os liderados como outras pessoas que não necessariamente, né, estão ali naquele contexto, podem entender a forma como você coloca quase que como maternar. E eu acho que a gente precisa tomar imenso cuidado com isso, como gestor, para que a gente não materne os nossos times. Afinal de contas, nós somos gestores, nós buscamos resultado e nós estamos ali também para dar um feedback mais duro. E ser duro não significa ser desrespeitoso, né? A Sami já falou isso aqui também. Mas entender quais os pontos que a gente também precisa chamar de atenção. Ser mais duro, dar uma bronca. Ela falou ali do esporro. Eu acho isso acho terrível. Eu vou dar um esporro. Acho que eu nunca dei um esporro em ninguém. Talvez eu tenha sido mais dura em alguns momentos. Em alguns casos que foram mais graves, dei um puxão de orelha, dei uma bronca, mas é importante que a gente também se atente para que a gente não materne os nossos times e para que eles não nos enxerguem dessa maneira, né? Gestoras mulheres, sobretudo. Nós não somos mães dos nossos liderados. Nós somos profissionais que estamos ali, responsáveis por eles, pelas entregas que eles vão fazer, mas também pelo seu desenvolvimento. Eu acho que tem um tom aí que eu fui desenvolvendo ao longo da carreira também. E aí também, buscando conhecimento, tentando me capacitar e entendendo que a gente pode dar feedbacks duros, a gente pode dar uma bronca, a gente pode puxar uma orelha e a gente pode recalcular a nossa rota de uma maneira gentil, mas muito assertiva, sim. Eu acho fundamental você falar sobre o lance da maternagem, né, no time. E aí, Vanessa, eu vou trazer aqui um estereótipo que eu já recebi esse feedback algumas vezes, tá? Ao longo dessa minha jornada. Cara, tem um quê muito machista nesse comentário. Nossa senhora, isso me deixa nervosa. Muito. Porque geralmente quem faz esse comentário é um homem, né? Já reparou?
é a mesma, acho que a gente cai na mesma coisa do passar a mão na cabeça. Nossa! Gente, parem, tá? Vocês que estão ouvindo a gente, parem de falar que mulheres maternam pessoas. Isso não é legal. A gente tem, sim, um cuidado para falar, a gente tem um cuidado de expor, a gente tem vários cuidados. Mas isso é inerente de ser mulher ou ser homem. Pelo amor de Deus, parem de dar esse feedback fora de contexto para as mulheres, porque isso é muito feio. Por favor, não façam isso. Deem outros feedbacks. Fala, olha, você está se comportando de uma forma omissa, se for o caso. Você está fazendo tal comportamento, deveria ser aquele outro comportamento. Pare de falar, pare de maternar o seu time. Isso não significa, porque não existe ninguém que brigue mais com a minha filha do que eu. É o tempo todo falando, não faça isso, Amélia, não faça isso. Traz até um conceito equivocado de maternar, né? Uma coisa... Exatamente, gente! Chega até a ser pejorativa a coisa, né? Tipo... Mas é falado de uma maneira pejorativa, né? Então, esse ponto que a Sami traz é mega importante, porque a gente vai ter que fazer o recorte, né, de lideranças femininas, de mulheres que estão em cargos de gestão. É impressionante. E aí, falando aqui no recorte da publicidade, que é onde eu estou inserida, né, da comunicação, a gente tem a sensação de que, temos muitas mulheres. Não temos, não. Nós temos poucas mulheres em cargos de liderança, de fato, e de gestão, com poder o suficiente para mudar, né, essas chaves, virar essas chaves e para mudar esses conceitos. Então é extremamente comum que a gente escute feedbacks como esse, né? E aí brinquei muito com essa coisa de sou canceriana, mas não sou trouxa, não. A gente está vendo e entendendo exatamente onde a gente precisa atuar, em que a gente precisa ser mais duro e quando a gente pode ser um pouco mais soft. Então, esse entendimento, ele muda muito a relação que você tem até com os próprios times e faz diferença no dia a dia. Porque as pessoas entendem também que você não tá ali só para dizer, tá tudo bem. Nem sempre vai estar tudo bem. E se ela tem uma postura, um comportamento que tá equivocado, a gente precisa chamar a atenção de imediato para corrigir isso. E isso fez diferença para mim nessas conduções, quando eu fui entendendo que, não, gente, peraí, eu já passei por situações, gente, inacreditáveis. Eu já separei briga de tapa de duas especialistas, assim, dentro de um vou, né, dizer onde, mas dentro de um ministério. Duas servidoras que se desentenderam e eu parecia aqueles dedéu de colégio. Peraí, as duas para dentro da minha sala. E tive que fazer, literalmente, uma intermediação ali naquela crise. Porque saíram do dedo na cara. Então, né, trabalhar muito a sua inteligência emocional, inclusive, para momentos de crise que podem chegar a esse extremo. E é absolutamente surreal dentro da minha carreira. A Vanessa trouxe muitos pontos que eu ia falar, mas acho que tem um ponto aqui que existem vários outros desafios, gente. A gente poderia passar, inclusive, um episódio todo falando sobre os desafios de liderar pessoas. Acho ótimo. Mas eu acho que pra mim tem um que tá me tocando muito ultimamente, que é a gente trabalhar essas crenças limitantes e esses preconceitos que nós fomos ensinados a ser assim, entendeu? É tipo síndrome de Gabriela, né? E aí eu acho que o grande desafio aqui é a gente identificar e superar esses montes de viés inconscientes que a gente tem, crenças limitantes, porque o que a gente quer cada vez mais é promover essa diversidade e inclusão nesse ambiente de trabalho. A gente precisa entender que estamos lidando com pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, gerações diferentes, e a gente precisa valorizar cada vez mais essa individualidade de cada um. Então, além de todos esses pontos que a Vanessa falou, para mim o que está me tocando muito hoje é eu conseguir criar esse espaço, olhar para cada um de uma forma diferente e criar esse espaço seguro para todo mundo. E eu ensino muito isso nas lideranças que eu lidero. Então, eu faço esse trabalho aqui de mentorar lideranças e a primeira coisa que eu faço com elas é a gente determinar o perfil de cada um. Quem são as pessoas que você lidera?
quem é a família dessas pessoas, qual é a história de vida delas. E isso tudo vai impactar na forma como a gente precisa gerir um conflito num dia. Eu espero nunca chegar nesse lugar de ter que separar a briga de tapa, gente. Pelo amor de Deus. Mas vai que acontece, né? Vai que... Não foi legal não, viu? Quase sobra pra mim. Meu Deus do céu. Só complementando o que você falou, isso é extremamente importante e isso hoje é algo muito presente na gestão que hoje eu estou exercendo, né? Que hoje eu estou no metrô e eu tenho perfis muito diferentes. Como eu falei para vocês, eu tenho gente no meu time com 30 anos de metrô, com 11 anos de metrô, tem eu com 5 meses de metrô, mas e são pessoas de lugares muito diferentes. Então eu tento, dentro das possibilidades que eu tenho, ter um time mais diverso. Eu até brinquei, assim que eu entrei, assim, falei, eu quero parar de falar só para o centro de São Paulo, eu quero falar também, trazer conteúdos também para quem está na Zona Leste, para quem está no final da minha linha vermelha lá em Itaquera, não apenas para quem está aqui no comecinho na Barra Funda. Então, vamos tentar ter um discurso mais diverso mesmo, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Mas a gente também consegue fazer isso tendo diversidade. Aí eu tô falando diversidade aqui como um todo. Tô falando diversidade de gênero, tô falando diversidade de etnia, tô falando diversidade de localização geográfica, né? Da formação dessas pessoas, de absolutamente tudo. Faz muita diferença na formação dos times, independente do produto ou do serviço com o qual você trabalha. A diversidade, isso vira assunto para um outro podcast, mas a diversidade, ela contribui bastante para os nossos bons resultados e ela também, para quem é gestor, traz outros desafios, que é a gente sair do nosso lugar, né, também de gestão e de privilégios, para olhar para a realidade dessas outras pessoas também e de como lidar com elas, que é exatamente isso que a Sami trouxe. E aí, você falou sobre os resultados, a gente infelizmente está caminhando aí para o final deste episódio. Vou falar deste episódio porque eu já tenho uns 2 ou 3 anotados aqui que a gente vai continuar. E aí, para fechar, falando sobre resultado, caso quem esteja ouvindo a gente esteja se perguntando, tá, mas e aí, onde que eu vejo esse resultado de ser esse líder, essa pessoa líder humanizada? Onde que ele está sendo refletido? Que tipo de lugar que eu preciso olhar dentro da companhia para conseguir identificar o retorno que esse tipo de comportamento tá impactando, né? Tá gerando valor ou não, enfim. E daí queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu sei que Sami tem alguns números, mas até pra gente conseguir de fato tangibilizar e falar, olha, cara, isso que eu tô falando não é blá blá blá, não é mimimi. Eu posso te dizer que, por exemplo, ter esse tipo de liderança, eu consigo ter uma redução no turnover, né? Tem estudos que colocam que tem redução de até 40% no turnover quando a gente olha para um ambiente onde existe uma liderança humanizada, onde é um ambiente mais positivo. Sami, o que você tem aí pra gente? Sami sempre é a moça dos números que traz aqui e mostra que tem. Bora lá. Então, assim, gente, eu acho que de uma forma ampla, a gente tem melhoras, tá? Engajamento e motivação das pessoas. Então, tem vários estudos que falam isso. A gente tem melhoras na comunicação e na colaboração entre os indivíduos e entre as áreas da organização. Mas eu queria focar aqui em 2 pilares que são bem legais e conectam muito comigo, que é no pilar de inovação e no pilar de resultados financeiros. Até porque, né, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Vivemos num mundo capitalista, não tem para onde correr. Então, acho que no pilar da inovação, assim, existe um estudo da McKinsey, não foi eu que estou dizendo, é a McKinsey que está dizendo, que se a gente investir numa liderança mais humanizada, a gente aumenta em até 30% a capacidade das pessoas de trazerem ideias inovadoras para as organizações. Gente, 30% mais de chance da gente conquistar mercados que a gente não conquistou ainda. Olha que fenomenal. E aí, quando a gente transforma isso em resultado financeiro, a própria McKinsey também diz no estudo que, olha, apostar em lideranças mais humanizadas aumenta em 22% a lucratividade das organizações. A gente não está falando aqui de blá blá blá. Existe toda a questão ali que eu já falei, de engajamento, motivação, e isso vai refletir em números, em métricas como
em NPS, em métricas como turnover, como a Flor falou, em várias outras métricas, mas existe aqui impacto de negócio quando a gente fala de uma liderança mais humana. Não tem o que discutir em relação a isso. Então, se eu tenho que destravar cada vez mercados mais saturados, fazer dinheiro num mercado que não tem mais como eu fazer dinheiro, eu preciso investir em cuidar das pessoas que têm a capacidade de construir esse dinheiro. Então, assim, tá aí os estudos, eu acho que depois a gente pode divulgar de uma forma melhor, junto com o material do podcast, mas já tá na cara e é óbvio que faz sentido a gente investir, sim, em cuidar das pessoas de uma forma mais humana. Diante desses dados, né, eu sempre brinco, às vezes, diante do dado, eu não tenho argumentos. O que eu acho muito legal, e eu observo dentro do trabalho que eu desenvolvo, é olhar a qualidade das entregas. Eu tive hoje eu tive um exemplo claro disso, assim, quem aproveitar para fazer um jabá, quem entrar aí no perfil do Metrô, Metrô São Paulo Oficial, vocês entrarem dentro do Instagram, a gente está fazendo uma promoção de um conteúdo sobre São João. Então, a gente criou um material e vejam vocês como vale a pena a gente olhar para a diversidade. Eu fiz um briefing sobre um material que eu queria ter mais divertido. Então, eu tenho um influenciador que gravou pra gente um teaser no vídeo, e aí o meu CM editou. E aí eu olhei o vídeo e falei, vamos aproveitar o KV e colocar aqui atrás? A gente tinha feito um cenário de uma casa e tal, eu puxei o meu DA, o meu designer, ele olhou e falou, vamos fazer na identidade visual? E ele desenhou o cenário em cordel. E a gente aplicou. E aí eu olhei e falei, tá faltando. E aí eu lembrei de uma pessoa do meu time, esse ano, o São João do Metrô, a gente tá fazendo uma homenagem ao povo nordestino, né? Eu tinha, obviamente, que puxar a sardinha pra minha brasa, né? Aliás, a brasa pra minha sardinha, pois pernambucana. E eu tenho uma pessoa no meu time que é cordelista, maravilhosa, Maria Clara. A Maria Clara criou um cordel para a gente usar dentro dessa identidade e ela narrou o cordel. Então, um vídeo que era muito simples, que era um teaser sobre a minha festa junina, eu trouxe ali o meu designer com toda a sua capacidade criativa para montar, né, uma peça melhor, trouxe a pessoa que pensou na ideia daquilo e trouxe mais uma, pensando que ela é nordestina, cordelista, paraibana e ela tinha muito o que agregar. E ela nem é do time de comunicação, ela é do time de marketing, ela cuida da parte administrativa. Então, a gente olhar para a diversidade do nosso time, as possibilidades e as oportunidades, faz com que eu entregue um produto muito melhor, muito mais assertivo, muito mais elaborado, e todo mundo trabalhou junto. E isso aqui é só uma forma de tangibilizar, né, um possível resultado. Pode parecer uma bobagem, é só um post, né, mas não é só um post. Ele representa um trabalho colaborativo de um time que não era colaborativo anteriormente, porque ele não tinha uma gestão que fomentasse esse tipo de coisa. Então, foi uma entrega muito rápida, muito divertida, muito legal de fazer, e que está todo mundo orgulhoso do trabalho que fez. É um post, mas não é só um post. Mas, infelizmente, nem tudo são flores e os líderes também erram. As pessoas líderes erram também, né? E daí, até pra gente já chegar e quase que engatar no nosso recado do coração para finalizar o nosso episódio, eu queria também que vocês trouxessem os aprendizados ou um aprendizado de em algum momento vocês, talvez que mesmo que tentando fazer o melhor que dava, como que tinha, a coisa não saiu tão bom assim, mas errou, aprendeu, mudou dali pra frente. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. O que marcou aí? Eu vou trazer um aprendizado de gestão de equipe que para mim foi super importante. Nem todo mundo está preparado para assumir alguns cargos. E algumas vezes, e foi mais de uma vez que isso me aconteceu, um pouquinho mais atrás, né, eu já estou agora gata escaldada, eu coloquei pessoas em cargos e com tarefas e responsabilidades que elas precisavam executar e que elas não estavam preparadas. Né? Elas não tinham nem o esquema emocional e nem o técnico para isso. O técnico a gente resolve, a gente vai trabalhando, a gente vai desenvolvendo aquela pessoa, mas nem sempre a gente tem o tempo possível para isso. Às vezes alguém que vai estar pronto para aquele cargo e você vai desenvolvê-lo, mas você precisa que ele alcance aquele resultado e aquele, né, desenvolvimento em 3 meses.
Não vai acontecer, gente. Você vai esfolar a pessoa e ela não vai conseguir chegar lá, não porque ela não tem capacidade, mas porque ela ainda não tem repertório. Então isso também atinge o emocional dela. E eu errei. Acho que é duas vezes, talvez 3, mas 2 vezes com certeza, nesse entendimento de trazer pessoas para posições que elas ainda não estavam preparadas, e isso acabou pesando para o time como um todo, porque aí eu tive que entrar mais na execução das coisas, eu tive que dar um suporte ainda maior ao time e a essa pessoa, e ela precisou, e as duas, né, nesse caso, essas 2 experiências, tiveram que fazer outras escolhas profissionais depois, porque acabou ficando uma situação um pouco mais insustentável, né? E esse para mim foram dois aprendizados com 2 pessoas diferentes de gestão de time que foram bem importantes, me deixaram mais cuidadosa e mais observadora nisso, porque eu também preciso ter um julgamento melhor mesmo na seleção das pessoas, na escolha inclusive de promoção delas, né? Isso para mim, assim, ficou como lição para outras possíveis mudanças de time ou montar meus times. E aí, antes da Sami trazer da vivência dela um erro e um aprendizado, eu queria também fazer um parênteses aqui para quem está ouvindo a gente, que tudo isso que a gente falou sobre o autoconhecimento, sobre a empatia, é uma via de mão dupla, né, gente? Não é porque, eventualmente, a gente ainda não chegou num cargo de liderança, que nem a Eva falou, eu talvez tenha calculado mal ali a rota e acabei fazendo um overreaching, né? A gente fala no Kanban que é estressar um pouco o sistema para poder chegar no resultado que a gente quer, e no caso esse sistema aí é um ser humano. A gente, enquanto liderado, também fazer o exercício com força do autoconhecimento para, nesse momento, talvez falar, puxa, Van, obrigada, né, pela confiança e por ter acreditado que eu posso fazer isso, etc e tal, mas eu também não tô me sentindo pronta, né? Entender que isso vem dos 2 lados, que não é a responsabilidade só de quem tá, da pessoa líder ali, que todo mundo dentro dessa relação tem a sua responsabilidade. Acho que esse é um ponto importante também para não deixar aqui uma percepção equivocada de que toda essa responsabilidade está na mão da pessoa líder em questão, né? Sami, você me conta. Ai, gente, eu confesso que eu tô o tempo todo, assim, tentando não errar. Assim, tem vários micros erros nessa jornada, porque somos seres humanos e errar faz parte do processo de aprendizado e de amadurecimento. Então, acho que, por favor, não fiquem com medo de errar. Acho que essa é a principal mensagem aqui. E eu cometi um erro há pouco tempo. Pouco tempo, fresquinho. Deve ter aí menos de uma semana esse daí, tá? Tá ainda latente em mim. Eu acho que, para mim, a grande maioria dos meus aspectos de erro está muito relacionado à minha capacidade de comunicação. Porque, vamos lá, tenho TDAH diagnosticado, não é da modinha, tá? Não é assim, não diagnostiquei via TikTok. Médicos foram inseridos nessa jornada e a minha capacidade de raciocínio, às vezes, é muito mais rápida do que a minha capacidade de fala. Então, eu, às vezes, estou ansiosa para falar porque eu já raciocinei muito rápido. E aí isso faz com que algumas pessoas se sintam prejudicadas e tudo mais. Eu estou sempre pedindo desculpa quando eu observo esse erro, mas é um erro que está constantemente aqui numa thread ligada, sabe? Tipo, não interrompa as pessoas. Espera o outro acabar de falar. Essa thread aqui o tempo todo tá ligada no meu cérebro, porque para mim reconhecer esses erros ao longo da sua jornada é um sinal de maturidade enquanto ser humano muito avançada, sabe? Vim aqui no podcast falar, olha, eu tenho erros, assim, como todo ser humano. Eu tenho esse erro e esse erro é constante pra mim. Eu preciso estar o tempo todo me policiando pra não ofender as pessoas com essas interrupções, pra não falar muito mais rápido e o outro não conseguir entender, pra eu conseguir passar o recado enquanto liderança que eu quero passar. Isso pra mim é algo muito importante. Então, é uma questão de uma maturidade mais elevada, reconhecer esses erros, de dividir isso com as pessoas que estão ao seu redor. É uma questão de você entender que, apesar disso, é uma autenticidade muito grande do líder conseguir falar sobre isso, um compromisso com o crescimento próprio e com o crescimento do time. Então, tenho vários erros, posso fazer várias listas aqui sobre isso,
Afinal, né, falei, TDAH, e quem tem TDAH vai entender, e afinal, gente, TDAH pode liderar pessoas, ó, tô aqui pra provar isso também. Mas, pra mim, assim, a parte mais importante é você ser transparente com as pessoas, sem menosprezar o seu erro, sem minimizar o seu erro, porque o seu erro pode gerar impactos significativos na vida do outro ser humano, e reconhecer, gente, reconhecer que errou, pedir desculpa e criar um plano de ação pra isso, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto. Muito bom, gente. Ai, nossa, eu não queria que acabasse. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas infelizmente a gente precisa encerrar esse episódio. E aí, normalmente, Samira já tá acostumada. O que a gente faz aqui? No final, a gente gosta de deixar um recadinho do coração para as pessoas que estão ouvindo a gente. Pode ser uma dica, pode ser uma sugestão. Então, esse é o momento da gente falar com quem tá ouvindo a gente, deixar aí uma mensagem que a gente acredita que seja importante, além de todas as mensagens que deixamos ao longo do episódio, porque é tudo importante, sim. Mas esse é o momento, e antes eu já queria agradecer a presença de vocês duas. Eu espero que a gente possa continuar falando sobre isso, porque eu tenho feito um estudo, um mapeamento de tendências em relação, enfim, à frente de consultoria e muito de agilidade e tudo mais, mas num aspecto bem geral de mercado, e eu tenho visto muito essa questão da dificuldade, o grande desafio que as lideranças têm tido de não só provocar as mudanças, mas fazer com que as mudanças sejam perenes, né, e tenham continuidade. Então, não só hoje decidir que quero virar, vou buscar uma liderança mais humanizada, mas não existe um lugar que você chegue para, opa, cheguei, atingi meu objetivo, agora não preciso fazer mais nada, né? O grande desafio também é como que eu faço com que isso perdure, né, a partir do momento que eu chego num lugar que funciona. Então, eu queria que vocês deixassem essa dica, quero agradecer e espero que a gente possa se ver em breve. E o microfone é de vocês. Vou dar uma dica aqui, que eu vou fugir um pouquinho do óbvio, do que eu faria. Eu tinha me planejado para indicar livros e exposições, mas, cara, eu acho que a minha principal dica para quem é gestor, vai pro mundo, vai conversar com as pessoas, vai ouvir, vai a shows, conversa na fila do banheiro da balada, escuta as pessoas, observa as pessoas. Isso vai te dar repertório, isso vai te dar possibilidades de empatia com a realidade do outro. Pega metrô, vai observar o movimento das pessoas nas plataformas, vai conversar com as pessoas, mas vai, antes de qualquer coisa, ouvir as pessoas. Tem muito conteúdo inspirador que não necessariamente vai falar sobre gestão, mas vai falar muito sobre o humano e vai fazer com que a gente sinta, com que a gente observe, com que a gente se conecte com o outro. E eu acho que se a gente conseguir se conectar com o outro, a gente já está dando alguns passos bem importantes para exercer uma liderança humanizada. Muito bom, muito obrigada. E você pode mandar, sim, todas as referências, a gente coloca na descrição do episódio, e quem ficar curioso pode ir lá e dar uma olhada e uma esmiuçada nos temas. Combinado. Sami, seu recadinho do coração, por favor. Então, eu ia falar sobre escutar mais, mas aí a Vanessa se adiantou. Então, eu tive que pensar aqui na hora aqui em outra coisa. Então, bora lá. Para mim, quando a gente fala de liderança humanizada, a gente está falando de um investimento. É um investimento para mim, enquanto liderança, um investimento para as pessoas que eu lidero, é um investimento para a empresa, mas é um caminho muito desafiador. E, gente, as empresas que não adotam esse tipo de investimento, né? Elas acabam perdendo a oportunidade de se destacar mais no mercado, de atrair e reter seus talentos, de desenvolver produtos que são diferentes e disruptivos, por exemplo, de atrair cada vez mais serviços inovadores. E o principal, assim, que me pega muito, porque, né, eu estou tentando construir um futuro melhor para minha filha. Empresas que não olham para as lideranças de uma forma mais humanizada e não fazem com que essas lideranças consigam desenvolver esses aspectos no dia a dia, vão acabar influenciando para um futuro menos sustentável. Então, assim, a gente está plantando hoje a semente do futuro. Vamos investir nisso, vamos desenvolver isso, vamos estimular
que a gente consiga ser pessoas que olham cada vez mais para os seres humanos de uma forma íntegra e desenvolva eles de uma forma melhor. Então esse é o meu recadinho. Muito obrigada, gente. Tchau. Você que tá ouvindo a gente, conta pra gente lá na comunidade o que vocês acharam. Vocês são pessoas líderes humanizadas? Estão em busca de? Passaram por alguma coisa? Querem discutir sobre o tema? Manda uma mensagem que a gente vai falar sobre isso também. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.